Oi, galera, tudo bem? Aqui é a professora Carolina, de Ciências, da Escola José Augusto Ribeiro, e eu vim falar um pouquinho para vocês sobre o roteiro de ciências que vocês pegaram semana passada, do segundo bimestre. Então, o nosso tema agora é vida e evolução, e nós vamos falar da reprodução dos seres vivos. O objetivo é diferenciar uma reprodução sexuada de assexuada, fecundação cruzada e autofecundação, fecundação interna e externa. Algumas dicas aí deixei no roteiro de vocês e uma das mais importantes é que você leia o roteiro com muita atenção e que você acompanhe as aulas do Centro de Mídias, tá? Para que você possa entender melhor o assunto e também utilizar o livro didático para te ajudar a compreender e responder os exercícios. Então vamos começar? Eu deixei para vocês 2 links aí de vídeos que falam sobre a reprodução dos seres vivos. Também vou disponibilizar lá na plataforma do Google Classroom, na sala de aula de vocês, já está lá. E vou deixar também no grupo de WhatsApp da turma. Aí, se você tiver o livro didático, eu deixei aí as páginas que você pode encontrar sobre esse assunto que iremos estudar. Então, vamos falar um pouquinho dos 2 tipos de reprodução. Então, os seres vivos, eles têm reprodução assexuada e sexuada. A reprodução sexuada, ela tem fecundação e ela tem a participação de gametas. Então, nós temos um gameta feminino, o gameta masculino. Com uma fecundação, eu vou gerar um novo indivíduo. E esse indivíduo, ele tem a sua variabilidade genética, né? A recombinação genética. Com isso, com esse tipo de reprodução, a gente tem um aumento da variabilidade genética. Já a assexuada, ela não tem fecundação, ela tem apenas um progenitor e ela não tem a participação de gametas, tá? Com isso, gera clones, né? Os descendentes são idênticos aos progenitores, já diferente da sexuada. Então, aí eu coloquei para vocês o exemplo, né? O gameta feminino, então aqui nós temos o ovócito, mais o espermatozoide, que fecunda o óvulo e vai gerar o zigoto ou célula-ovo, gerando um novo indivíduo, tá? Com suas características genéticas. Aí, na reprodução assexuada, não tem a fecundação. Então, nós temos aí um exemplo, né? Um exemplo de regeneração da estrela do mar. Então, ela foi aí partida e cada pedacinho dela se regenerou, ou seja, formou indivíduo idêntico ao progenitor, tá? Ao pedacinho que foi quebrado aí. Mas nós vamos falar um pouquinho que a reprodução assexuada, vocês têm que entender que ela tem aí vários tipos, tá? Então, os processos mais comuns, nós temos a bipartição, a gemulação, a divisão múltipla, a multiplicação vegetativa, a partenogênese, a esporulação e a fragmentação. Vou explicar um pouquinho para vocês o que é cada um. Então, vamos falar um pouquinho da partenogênese, né? É um processo em que as fêmeas produzem descendentes a partir de óvulos que não foram fecundados. Então, é observado aí na abelha. Então, a gente tem aí a abelha rainha, ela produz óvulos, um desses óvulos dela vai originar o zangão, né? Então, quando a gente fala filho da mãe, essa expressão tem tudo a ver com a partenogênese, né? Porque o zangão, ele é filho somente da mãe, não teve a participação do pai. Já o zangão, ele vai ter a participação aí com a rainha para produzir
as operárias, as abelhas operárias. E também uma nova abelha rainha, tá? Então, um exemplo aqui da partenogênese é quando a fêmea ela produz o seu próprio descendente a partir do seu óvulo e não tem espermatozoide, não tem fecundação, tá? E aí nós temos o exemplo do zangão. A fragmentação é o que eu acabei de falar da estrela do mar, né? Quando o indivíduo ele fragmenta-se em porções que se regeneram e dão origem a outros indivíduos. Então aqui cortou-se, né, a estrela, cada partezinha da estrela vai se regenerar, vai formar novamente aquele pedacinho que está faltando e vai originar aí uma nova estrela do mar, tá? O brotamento é a partir de brotos, né? Um exemplo aí é o exemplo das hidras. Então, surgem brotos no organismo que dão origem a outro. Esse broto ele pode soltar ou permanecer ligado, formando nesse caso colônias. Então, vocês estão vendo aí na primeira imagem uma hidra e vejam que surge na lateral um brotinho. Esse broto ele pode ficar fixo na hidra, formando várias colônias, né? De um broto, de uma hidra surgindo vários brotos forma colônia, ou então ele se solta e forma uma nova hidra. Aí nós temos a divisão binária, bipartição ou cisparidade. Então, acontece aí em bactérias, normalmente. Então, o organismo ele se divide ao meio, originando dois. Então, olha só, nós temos aí uma célula mãe, ela tem o seu núcleo. Primeiro acontece a divisão do núcleo, depois ocorre a divisão do citoplasma e aí forma duas células filhas idênticas à célula mãe. Isso a gente chama de cisparidade, bipartição ou divisão binária. Um outro exemplo é a divisão múltipla. Também acontece com protozoários. Então, nós temos uma divisão que dá origem a várias células filhas. Então, uma célula que tem um núcleo, veja esse pontinho aí roxinho, é o núcleo da célula. Esse núcleo ele vai sofrer aí várias divisões, tanto o núcleo quanto o citoplasma, e vai formar aí novas células filhas, tá? Idênticas à mãe. Aí nós temos a propagação vegetativa, que é a reprodução das plantas, facilitada ou induzida pelo ser humano e ocorre a partir do plantio de porções do vegetal. Então, é como se você já deve ter feito isso, né? Pega uma muda e planta um pedacinho desse vegetal que vai originar um outro, né? Nesse caso, temos um exemplo de estacas, né? Cortou um galinho dessa planta e plantou e vai originar uma planta idêntica. E vamos falar um pouquinho agora da reprodução sexuada. Então, a reprodução sexuada ela pode acontecer entre indivíduos de sexos diferentes, ou seja, o macho e a fêmea, que é o caso da maioria dos animais que a gente conhece. E também pode acontecer com indivíduos que possuem dois sexos, que são os hermafroditas, né? Um exemplo aí eu coloquei a minhoca, tá? Ela é um animal que ela tem os dois sexos, mas para que ela se reproduza, ela precisa de um outro indivíduo. Então, ela fecunda e é fecundada ao mesmo tempo, porque ela tem os dois sexos, tá? Então, nós temos aí a fecundação cruzada,
é quando o gameta masculino de um indivíduo fecunda o gameta feminino do outro indivíduo, tá? Então, precisa dos dois gametas. O masculino e o feminino, eles precisam fecundar. E aí, o que acontece? Nós temos esse tipo de reprodução num ambiente externo, então ela acontece fora do organismo, geralmente no ambiente aquático, caso aí dos anfíbios, e essa fecundação, ela também acontece internamente, né? Ou seja, dentro do organismo, geralmente já no ambiente terrestre. Além disso, na reprodução sexuada, os novos animais podem se desenvolver e nascer a partir de ovos, que a gente chama aí de animais ovíparos, ou dentro do corpo dos pais, geralmente da fêmea, que a gente chama de animais vivíparos. O exemplo que eu coloquei aí para vocês é a tartaruga, que nascendo aí a partir do ovo, né? Então ela é ovípara, e a mulher gestante é vivípara, né? Ou seja, o bebê, né, desenvolve dentro do corpo da mãe. Depois que nascem os filhotes, eles são bem parecidos com os adultos da sua espécie, só que um tamanho reduzido, né? Só que pequenos. E aí a gente diz que ele tem um desenvolvimento direto. Quando falamos que uma espécie animal tem desenvolvimento indireto, então é quando esses filhotes eles não se parecem nem um pouco com os adultos da sua espécie e passam por mudanças corporais grandes até se tornarem adultos. Então eles nascem bem diferentes do adulto e eles vão se transformando até ficar adulto. Então é o caso de alguns anfíbios e também das borboletas e mariposas, de lagartas que passam aí por algumas etapas até se tornarem animais com asas. Então, quando nasce, né, a transformação da borboleta, ela não nasce borboleta já, ela passa por um processo até se parecer com o adulto, ela também já está na fase adulta, tá? E aí, a partir do que eu falei, você, né, ser humano, o que você é? Você é ovíparo, você é vivíparo, você tem uma reprodução sexuada, assexuada, uma fecundação interna, externa. O seu desenvolvimento é direto ou indireto? Consegue responder? Então, eu coloquei aí para vocês, né? A partir do que eu expliquei, o que a gente pode concluir? Que a reprodução nossa, né? Nós, seres humanos, ela é o quê? Sexuada. Por quê? Precisa de um gameta feminino, o óvulo, mais o masculino espermatozoide, acontece a fecundação para dar origem a um novo ser, tá? E essa fecundação, ela é interna, ou seja, ela é dentro do nosso corpo. E os filhos, eles se desenvolvem, eles nascem, né, parecido com os pais. Então, o desenvolvimento nosso é direto. E a gente se desenvolve dentro do corpo da mãe. Então, nós somos vivíparos, tá? E aí, eu deixei aí para vocês algumas questões no roteiro. Então, a primeira questão diz o seguinte: sobre a reprodução assexuada, marque a alternativa incorreta. A reprodução assexuada não envolve gametas? Bactérias reproduzem-se por reprodução assexuada? Alguns animais podem reproduzir-se assexuadamente? A reprodução assexuada aumenta a variabilidade genética? A partenogênese é um exemplo de reprodução assexuada? Então, não esqueçam que eu pedi para vocês marcarem a alternativa incorreta, tá?
A número 2, alguns seres vivos reproduzem-se assexuadamente, uma forma de reprodução rápida e fácil. A desvantagem desse modo de reprodução é que não cria variação genética, consome energia, os descendentes não são duplicatas dos pais, os descendentes só se reproduzem sexuadamente. Então, o livro também vai ajudar vocês a responder essa questão em relação à desvantagem da reprodução assexuada. E aí, esse exercício, vocês vão completar a tabelinha em relação à reprodução sexuada e assexuada para vocês completarem com 3 vantagens e 3 desvantagens de cada tipo de reprodução, tá? E aqui escreva quais são os tipos de reprodução assexuada que você aprendeu. Então, quais são os tipos de reprodução que a gente comentou sobre a reprodução assexuada? Beleza? Então, nós falamos um pouquinho, né, de reprodução sexuada, assexuada, fecundação interna, externa, desenvolvimento direto e indireto. E aí, o segundo roteiro de vocês já vai envolver adolescência e puberdade, ou seja, vamos falar um pouquinho de vocês, né? Quais são os objetivos? Reconhecer as mudanças biológicas e psicossociais que envolvem a puberdade e a adolescência. Então, é um processo que vocês estão passando, né? A idade de vocês é a idade das transformações do corpo, vocês estão na adolescência e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Mais uma vez, deixei um lembrete para vocês, tá? De acompanhar as aulas do Centro de Mídias, utilizar o livro didático para compreender melhor o assunto. Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo WhatsApp, pelo Google Classroom e nós vamos falar um pouquinho das transformações que faz parte aí da puberdade e que vocês estão vivendo. Então, também deixei aí para vocês vídeos para auxiliar vocês na compreensão do assunto. Vida de adolescente, o que pensam, episódio 1, e puberdade e o que está acontecendo, puberdade e suas mudanças. Então, vocês têm aí 3 vídeos e eu vou deixar disponível lá no grupo do WhatsApp e no Google Classroom, tá? Então, vamos lá. Deixei para vocês algumas perguntas no roteiro. Adolescência e puberdade, definição e curiosidade. Primeira pergunta: o que é a adolescência? Ou o que é a puberdade? Qual a diferença entre uma e outra? Será que adolescência e puberdade é a mesma coisa? Pelo que elas são marcadas? Então, o que marca a adolescência? O que marca a puberdade? O que acontece quando você entra na adolescência ou puberdade? Será que são coisas diferentes? Então, é isso que a gente vai entender. Vamos lá. Então, o que é a adolescência? É a fase em que não se é mais criança, mas também ainda não é um adulto. É caracterizada como a fase de um ser em formação ou transição, ou seja, você sai da fase criança para se transformar num adulto. E esse meio do caminho nós temos a adolescência. Então, no Brasil, temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA, que considera criança a pessoa de até 12 anos de idade incompletos. Então, até os 12, você é considerado criança. O adolescente, ele está na faixa etária aí de 12 a 18 anos de idade e acima de 18 já é considerado um adulto.
responde aí de forma isolada pelos seus atos, tanto civil como criminalmente. Durante a adolescência ocorre a puberdade. Durante a adolescência ocorre a puberdade. E buguei agora, hein, professora? Será que a adolescência e puberdade não é a mesma coisa? Vamos ver? Então, o que seria a puberdade? É a fase em que ocorrem as mudanças fisiológicas e biológicas. É nela que o corpo e mente do adolescente sofrem por várias transformações, tornando-se maduro o suficiente para gerar filhos. Essa mudança ocorre de uma forma diferente entre meninos e meninas. Nos meninos é marcada pela primeira ejaculação, que ocorre entre os 12 e 14 anos, e já para as meninas entre 10 e 12 anos é marcada pela primeira menstruação. É um período repleto de sentimentos como rebeldia, uma hora você está muito feliz, a outra hora você está chorando, uma hora você ama demais, depois você odeia tudo, em que os sentimentos estão à flor da pele. Então, o que é a puberdade? Ela é um processo que está dentro da adolescência, ela faz parte da adolescência, ou seja, você começa a mudar, o seu corpo começa a mudar. Você passa de um corpo de criança até ser adulto, o seu corpo está em transformação, né? Então, são essas características fisiológicas, né, de funcionamento do seu corpo e biológicas, né? Ou seja, o que vai acontecer de mudança no seu corpo? E aí, o que eu falei que é bem marcante, nas meninas a primeira menstruação e nos meninos a primeira ejaculação, ou seja, já liberam espermatozoides, tá? Com isso, meninas menstruando, meninos ejaculando já produzem filhos, tá? E aí, quais são as principais transformações físicas e emocionais? Então, durante a puberdade, os meninos e as meninas passam por mudanças corporais e biológicas. Nos meninos ocorre o aparecimento de pelos pubianos, que são pelos na região genital, crescimento do pênis, testículo, a voz fica mais grossa, crescimento corporal, né? Acontece aquele estirão, surgimento do pomo de Adão, né? Aqui na garganta, o crescimento das glândulas mamárias nas meninas, início da menstruação nas meninas, aparecimento também de pelos pubianos, aparece também tanto nos meninos quanto nas meninas pelos nas axilas, os meninos desenvolvem aí pelos no rosto, né, a barba, as meninas crescimento de quadril, enfim, são várias mudanças que acontecem aí. E um dos fatores que influenciam no comportamento do adolescente é o fator hormonal. Ou seja, quando você entra na adolescência, os hormônios também começam aí a trabalhar, né? Então, quando você era criança, você não tinha assim cheiros tão característicos assim. Já na adolescência, você começa a perceber, né, um cheirinho desagradável na axila, começa a perceber um chulé acentuado. Então, isso aí faz parte do funcionamento hormonal. Vamos dizer que seus hormônios, eles estavam lá quietinhos, dormindo, e aí quando você entrou nessa fase, eles, puff, acordaram. E aí começa a mudar a pele, começa a sair espinha no rosto e várias transformações devido aos hormônios, tá? E esse fator também está ligado diretamente com o humor, com a agressividade, com
com agitação, com preguiça, com momentos alegres e tristes. Vocês, adolescentes, são impulsivos, imaturos, instáveis, mudam de atitude o tempo todo, mudam de opinião o tempo todo, são muito confusos, não sabem o que pensar. Tudo isso faz parte da adolescência e dessa fase aí de turbilhão de hormônios que estão no corpo de vocês e promovendo essa transformação, tá? Aí coloquei para vocês alguns sinais em relação às meninas e os meninos. As características aí, mais ou menos a idade média para os meninos, 10, 11 anos, e nas meninas um pouquinho antes começa a acontecer todo esse processo, tá? As meninas, você aí menina, quando você menstruou pela primeira vez, né? Com que idade? Os meninos, a primeira ejaculação, quando aconteceu? Com que idade? Tá? Ou se não aconteceu, vai acontecer ainda, tá? As meninas, se não menstruou, vai menstruar ainda. Então, não tem uma idade certa, uma regra para que isso aconteça. Então, vou falar um pouquinho aí dos meninos, tá? Então, eu já comentei, né? A voz começa a engrossar, então você passa a ter uma voz um pouquinho mais grossa e para que chegue na sua voz adulta, esse processo ele vai. Uma hora a sua voz tá fina, uma hora tá grossa e é uma mudança natural, tá? Aparecimento de pelos no rosto, primeira ejaculação, o corpo tende a ficar com formas mais masculinas, o ombro começa a ficar mais largo, crescimento, né, corporal do esqueleto, desenvolvimento de características sexuais, como os pelos pubianos, o crescimento do pé, da mão, de músculos de uma forma mais rápida e aumento dos testículos. Já nas meninas, aparecimento aí do seio, né? Começa a nascer um brotinho, um botãozinho, até que desenvolve o seio, crescimento também do esqueleto, desenvolvimento das características sexuais, que são os pelos pubianos, primeira menstruação, o corpo fica com formas mais femininas, aumenta quadril, tem uma maior definição da cintura, também cresce o pé, mão de uma forma mais rápida e aí vai se transformando num corpo de mulher. E aí, eu deixei aí para vocês algumas atividades. Então, escreva aí para mim os pontos positivos e negativos da adolescência. Por que é legal ser adolescente? E por que não é tão legal assim ser adolescente? E, por último, vocês vão completar esse quadro com todas as mudanças que ocorrem aí no corpo dos meninos e das meninas durante a fase da puberdade. Então, o que acontece nos meninos no corpo e o que acontece no corpo das meninas, tá? Então, por exemplo, espinhas. Ela acontece só nos meninos ou só nas meninas? Acontece nos dois. Então, você vai colocar tanto nos meninos quanto nas meninas e completar esse quadro, tá? Espero que vocês tenham compreendido um pouco o assunto. Leiam aí as páginas sugeridas do livro. Assistam às aulas do Centro de Mídias. E se tiver dúvida na hora de fazer o roteiro, espero que a minha explicação tenha ajudado você para desenvolver as suas atividades. Se tiver dúvida, pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pelo Google Classroom e contem comigo para fazer a atividade e tirar qualquer dúvida, tá bom? Até a próxima atividade, até o próximo roteiro e eu volto para explicar o novo roteiro. Tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e bons estudos!